Olá, eu é que tenho o maior prazer e a honra de falar com o pessoal da Sou Patos, né? Eu sou Francisco Frecchiani, sou advogado, fui professor do Unipam por 30 anos, fui vereador 2 mandatos, presidente da Câmara nos 2 mandatos, trabalhei em várias administrações do município, exercendo vários cargos. Iniciei essa jornada em 93 com o então prefeito Jarbas Cambraia. Bom, na realidade foi uma opção realmente, né, eu não querer mais me candidatar, porque entendo que nós não podemos e não devemos transformar a política no nosso meio de vida. E quando você entra num mandato e permanece por muitos anos, acaba acontecendo isso. Essa não era a minha intenção. E aí, fazendo uma comparação, eu diria que política é como síndico de prédio. Você deve ser uma vez, 2 vezes, depois passar para o vizinho para que ele apresente as suas ideias, novas ideias, enfim. Foi uma opção minha. Eu posso até concordar. Na verdade, o meu estilo não era de embate com prefeitos, mas de embate com algumas posições adotadas pelos prefeitos, né, com os quais eu tive o prazer de trabalhar. Uma pergunta difícil. Olha, é bom você ter a intenção de ajudar, tentar cooperar com a melhoria da cidade, né, sem nenhum interesse, como nunca tive. Mas eu acho que o conhecimento, a convivência com pessoas dos mais variados tipos, dos mais variados estilos, das mais variadas posições políticas, né, muitas vezes você tem que engolir aquilo que você acredita, porque a maioria pensa diferente de você. E na política é o jogo da maioria, né? O que a maioria decide, você deve acatar. E eu sempre procurei fazer isso. No Legislativo, nós temos 2 tempos, vamos dizer assim, de fala, né, e de convicções das pessoas. Um momento antes da eleição, quando se promete muitas coisas, fala-se tudo aquilo que as pessoas querem ouvir, que você acha que elas vão ficar satisfeitas, mas quando você assume um cargo, você percebe que a realidade é outra completamente diferente. Você não depende somente da sua vontade. Nós ouvimos os atuais vereadores criticando muito a ideia de que cada vereador teria 3 assessores, que os vereadores ganhavam muito em Patos de Minas. Tivemos inclusive um projeto que se transformou em lei totalmente demagógico, de que cada vereador poderia receber aquilo que quisesse, ou seja, de um salário mínimo até o limite que é estabelecido pela lei. Vários vereadores votaram contra isso, eu tenho certeza, mas eu te garanto com absoluta certeza também, de que todos recebem 100% do salário. Ninguém abriu mão de salário, ninguém faz doação desse salário, desses subsídios que eles recebem, né? E houve muita preocupação de que deveria mudar a Câmara. Aliás, essa é a tônica de toda campanha política, né? O candidato sempre diz que vai mudar tudo que está aí, que vai fazer tudo diferente. Não vi absolutamente nada diferente do que sempre foi feito em Patos, desde a primeira Câmara Legislativa. 100% equivocadas. Fui convidado para advogar, inclusive, em uma delas, não quis, né, por respeito à Câmara, até porque tinha sido presidente daquela casa, mas a cassação de um vereador, ou de um prefeito, ou de qualquer político, muitas vezes não depende das suas atitudes, mas dos votos que ele tem dentro da Câmara. Tanto que tivemos denúncias de outros vereadores e que nem chegaram a virar processo. Nos 2 casos, entendo que não foi feito absolutamente nada no exercício da função de vereador. Você falar que cassou um vereador porque prometeu alguma coisa para alguém, você tem que caçar todos os políticos do Brasil, de todas as cidades, né? Então eu acho que as 2 foram injustas e equivocadas.
A própria Constituição Federal garante não só aos vereadores, mas a todos os trabalhadores, especialmente os servidores públicos, a revisão geral anual dos seus subsídios. O que significa isso? Você vai fixar o subsídio em uma legislatura para vigorar na legislatura seguinte. Agora, aquela inflação, aquela perda no poder de compra, essa todos têm direito de sua recomposição. O caso que aconteceu especificamente em Patos, e que agora recentemente foi declarado inconstitucional a lei, é que os vereadores alegaram que, pelo fato de não ter tido aumento em anos anteriores, que eles poderiam então acumular esses índices e dar um reajuste só. Na época, alguns me procuraram, eu expliquei, falei para eles, que isso era errado, que isso não ia passar, não só pela opinião pública, também como pelo Ministério Público e, consequentemente, pelo Judiciário. E foi o que aconteceu. Devastador, devastador. Não só no meio político, mas na vida da gente, Hoje as pessoas te levam do inferno para o céu em 1 segundo e te trazem do céu para o inferno em 1 nanosegundo. O que você fala na rede social contra uma pessoa, ou que de alguma forma denigre ou injuria uma pessoa, aquilo parece que impregna na cabeça dos outros. E por mais que a pessoa que falou desminta aquilo ou volte atrás, jamais isso vai ser corrigido. Então hoje a rede social, em que pese ser uma ferramenta essencial na política, basta vermos a última eleição presidencial, ela também tem de nefasto. Não acho que deva ter um controle sobre isso, uma censura sobre isso, mas uma responsabilização maior daqueles que postam determinadas coisas sobre as pessoas. Eu, particularmente, utilizo muito pouco rede social. Me aposentei no Unipam como professor e, a partir desse momento, decretei na minha vida pessoal que sexta-feira é um dia que eu não trabalho mais. Sexta-feira é o dia que eu vou pescar, um dia que eu vou esquiar, um dia que eu vou passear. Então, trabalho de segunda a quinta, normalmente no meu escritório, assessoro algumas prefeituras na região e vivo super bem. Nós temos visto ultimamente, sobretudo na nossa cidade, o uso massivo da rede social pelos nossos políticos, seja prefeito, vereadores, nossa deputada, e aquilo acaba levando para as pessoas a ideia de que tudo é mérito pessoal das pessoas, quando na verdade não é. O atual prefeito tem feito uma boa gestão, não temos nenhuma dúvida disso, mas nós devemos considerar algumas coisas que estão por trás disso. Do último mandato do José Eustáquio para a atual gestão, o orçamento de Patos praticamente duplicou. O orçamento de Patos é quase R$1 bilhão. Nós tivemos durante a pandemia uma economia muito grande de recursos, porque não tinha transporte escolar, não tinha merenda escolar, e ainda assim a Constituição nos obriga a gastar 25% da receita corrente líquida do município em educação. Ora, se eu não tive gastos com algumas despesas, eu tive que despejar esses gastos em outras. Então, reformas de escola, pinturas, e as pessoas, infelizmente, ainda colocam isso como grandes obras pessoais suas, como aquilo dependesse exclusivamente deles, E isso não é uma verdade. Eu acho que, diante do quadro que nós temos, sobretudo nas redes sociais, como falamos, o bom prefeito é aquele que não se vangloria de ter feito pessoalmente as coisas, mas de ter feito as coisas em conjunto, dentro de uma conjuntura. Patos cresce independente de qualquer político, independente de falar que político trouxe empresa, levou empresa. Quem traz ou leva a empresa de uma cidade é o mercado, é a infraestrutura da cidade, é a qualificação dos seus habitantes, e Patos sempre cresceu, independente de prefeito. Entendo que todos os prefeitos, e tive a oportunidade de trabalhar com muitos, todos tiveram sempre a melhor das intenções, procuraram fazer aquilo que foi possível fazer dentro das limitações do momento.
de toda sorte, acho que o atual prefeito faz uma boa gestão e hoje nós estamos diante de um quadro muito favorável, sobretudo para a reeleição dele, porque nós simplesmente não temos pessoas interessadas em se candidatar a qualquer cargo público, especialmente o de prefeito, né? Claro que na eleição vão aparecer candidatos, mas são os mesmos candidatos de sempre que não têm absolutamente nenhuma chance, nenhuma condição nem para ser prefeito. Acho que hoje a disputa eleitoral em Patos de Minas, ela se resume ao atual prefeito.